Filipenses 2 diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Tem uma tradução muito bonita do irmão Westphal, desse mesmo trecho. E eu vou ler essa tradução, porque esse texto realmente é um texto muito sublime, muito precioso. Né? O Senhor concedeu ao apóstolo Paulo, por meio do Espírito Santo, essas palavras tão elevadas. Né? Ele diz o seguinte: para que nós possamos refletir em nossas próprias mentes, né? Refletir no sentido da gente poder ser como um espelho, né? A mente de Cristo Jesus. Sejam humildes, como ele também foi humilde. Apesar de existir antes da criação do mundo, na divindade eterna, ainda assim ele não se apegou avidamente às prerrogativas de sua majestade divina. Não demonstrou ambiciosamente sua igualdade com Deus, mas despojou-se das glórias celestiais, tomando sobre si a natureza de um servo, assumindo a semelhança de homens. E isso não foi tudo. Tendo convivido entre os homens em forma de um homem, humilhou-se ainda mais e levou a sua obediência até o ponto de morrer. Tampouco teve uma morte comum. Foi crucificado, como o mais inferior dos malfeitores é crucificado. Mas assim como foi a sua humildade, assim também foi a sua exaltação. Deus o conduziu a uma elevada preeminência e deu a ele título e honra acima de todas as demais honras e títulos, para que ao nome e majestade de Jesus, todas as coisas criadas nos céus e na terra, de joelhos, prestem-lhe homenagem, e toda língua, com louvor e ações de graça, declare que Jesus Cristo é Senhor, e que nele e para ele glorifique a Deus Pai. Amém. Esse texto é um texto realmente muito sublime, né? Quando nós o lemos, toda vez que o lemos, né? O nosso sentimento, né, de total pequeneza, né? Sentimos muito pequenos diante daquilo que o Senhor realmente fez por nós. Né? Nós realmente não temos condição nem noção do que significa o nosso Senhor, né? Que Ele, Deus o Filho, revestido, cheio, desfrutando da glória celestial, ele abriu mão, não da sua divindade, não de ser Deus, ele nunca abriu mão disso, mas ele abriu mão daquela glória, ele se esvaziou. Para nós, tantas vezes, é difícil de nos esvaziar em situações tão mais simples, né? Mas o Senhor se esvaziou, se escolheu isso tudo, para que ele pudesse tomar a forma de um servo, a forma de um homem, né, que viveu entre nós. Então, aquilo que o Senhor demonstrou ao se humilhar de tal forma é o que realmente nos constrange, o amor de Cristo nos constrange, não é, irmãos? O amor do Senhor nos constrange a ponto de nós podermos nessa noite reconhecermos nessa mesa, né, tamanho amor, reconhecermos que de fato foi pela obra dele, né, em se despojar, em abrir mão da glória que ele tinha lá no início do Pai, para poder então morrer na cruz, como o meu irmão coloca de maneira tão clara, né? Morreu uma morte a mais inferior de todas, como um assassino, como um malfeitor. Ele não morreu uma morte qualquer, não morreu do coração, ele simplesmente não morreu de velhice, não morreu por uma
doença, ele teve uma morte que foi uma morte mais cruel que a gente pode imaginar. Ele é por amor a nós. Mas graças ao Senhor, que o Senhor não parou na morte. Hoje nós estamos celebrando sua morte, mas lembrando também que ele ressuscitou. É o que diz aqui, ó. Deus o conduziu a uma elevada preeminência e deu a ele título de honra acima de todas as demais honras e títulos. Esse é o nosso Senhor que está hoje sentado à destra de Deus Pai. É o nosso Senhor que recebeu toda a honra, toda a glória, tudo aquilo que lhe era devido, por ter sido vitorioso na cruz de Calvário. Nessa noite nós, de fato, proclamamos, declaramos e comemoramos a vitória do Senhor Jesus na cruz. Ele não ficou na morte. Deus o ressuscitou dentre os mortos. E hoje está exaltado à destra de Deus Pai. E mais ainda, Ele está no nosso meio, porque Ele assim prometeu. Amém. Possamos nós, com o coração grato ao Senhor, de louvor e adoração, realmente conceder-lhe o lugar que lhe é devido no nosso meio, assim como Ele também tem nos céus. Amém. Gostamos de fazer referência a perguntas que aparecem no Antigo Testamento, que só tem resposta completa no Novo Testamento. Uma delas ocorre quando Isaac perguntou a Abraão: Pai, estou vendo tudo aqui, tudo que é necessário para o sacrifício, menos sacrifício. Onde está o cordeiro para o holocausto? E a resposta de Abraão à época foi: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto. E de fato, quando subiram ao Moriá, quando Abraão estava prestes a sacrificar seu filho, o anjo do Senhor disse: não lhe faças mal. E ele, olhando para trás, viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto, e ali houve o sacrifício. Deus proveu aquele carneiro. Mas a realidade a qual esse texto se refere só foi respondido no Novo Testamento, quando João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero considerar com os irmãos rapidamente uma outra pergunta, nessa mesma linha, e essa que aparece no Salmo de número 24, Salmo de Davi. É uma pergunta que é feita no Salmo e ela é respondida no Salmo também, mas a resposta plena, completa, a realidade dessa resposta só ocorre mesmo no Novo Testamento. Versículo 3, Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Ou seja, quem subirá até a presença do Senhor? Quem pode permanecer diante da presença de Deus? Aí tem uma resposta, e a resposta de Davi, claro, era pensando talvez no seu povo, Disse: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus. Ele entendeu que sim, o jeito de estar diante de Deus é receber de Deus a justiça. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Não sei se ele percebeu que na segunda parte do Salmo ele deu a resposta mais completa, Quem subirá? E ele diz: olha, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Esse é quem pode subir até a presença de Deus e ali permanecer, porque ele é puro, de coração, limpo de mãos. Quem de nós pode olhar e dizer com tranquilidade, que é limpo de mãos e puro de coração? Então a gente, ao olhar para esse versículo 4, como resposta, a gente acaba se autodesqualificando, Mas que grande frustração nossa seria não podermos estar diante de Deus, não permanecer na presença dEle. Então, a resposta completa, sabemos que é a pessoa do Senhor Jesus. E aí poderíamos ler tantos outros textos, mas acho que um que responde bem está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. Depois os irmãos podem comparar esses dois textos
e certamente haverão de ver uma série de paralelos interessantes em termos da terminologia utilizada. Falando de Cristo, que sofreu em nosso lugar, versículo 21, no capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 22 diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ele é o puro de coração e o limpo de mãos. Mas esse texto diz mais: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. É essa a justiça de Deus, a nossa salvação, que nos é dada, e por causa dela podemos também permanecer diante de Deus, diante da sua presença. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A gente pode perder um pouco esse senso de privilégio de nos apresentarmos diante de Deus sem condenação e, mais do que isso, de permanecer diante de Deus pelo tempo que a gente queira. E o Senhor disse: permanecer em mim, habitar em mim. Devemos fazer de Deus a nossa habitação. Mas o versículo 3 no capítulo 24 de Salmos diz: mas quem pode fazer isso? Somente quem é limpo de mãos e puro de coração. Não fosse o Senhor que foi à nossa frente, que subiu e Ele se apresentou como puro de mãos e de coração, que morreu e carregou sobre si no madeiro, nos nossos pecados. Por isso nós podemos igualmente permanecer diante de Deus e nos achegarmos a Ele com confiança. Então, é uma bendita lembrança sempre que consideramos esse momento. Lembrar desse privilégio. Não podemos achar que é uma coisa de somente. Seria absolutamente impossível para nós. Impossível. Termos qualquer tipo de comunhão com Deus, não fosse a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós damos graças a Ti porque o Senhor consumou essa obra. Obrigado porque o Senhor foi à frente, o Senhor foi adiante. O Senhor é aquele que pode subir e se apresentar permanentemente diante do Pai. Amém. Porque o Senhor é limpo de mãos e puro de coração. Amém. Como se isso não fosse tudo, Senhor, o Senhor ainda morreu pelos nossos pecados. O Senhor carregou sobre si, o Teu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Somos justificados pela Tua graça. E é nessa condição que nos apresentamos, Senhor, com toda alegria, tranquilidade, Senhor, e gratidão. Senhor, atrai-nos, abre os nossos olhos, dá-nos a percepção dessas realidades, cativa-nos para sempre por meio delas. Oramos em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te rendemos graças nessa noite. Senhor, obrigado por esses momentos tão preciosos para nós, ao redor da Tua mesa. Quando nós lembramos, Senhor, que o Senhor se encarnou, esteve aqui no nosso meio. Senhor, e o Senhor deu a sua vida por nós, para o perdão dos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E o Senhor nos deu o dom da vida, Senhor. O dom da vida eterna, Senhor. Através do Teu Espírito Santo, Senhor. Hoje o Senhor é uma realidade dentro de nós, Senhor. Senhor, mas ainda dependemos de Ti, Senhor. Senhor, ainda estamos nessa carne, ainda estamos em fraqueza. E o Senhor, e o que nós temos diante de nós é a grandeza, a beleza da Tua palavra, que é o próprio Senhor. Senhor, nos concede a Tua misericórdia, nos concede a Tua graça, para aquele que fala, para aqueles que ouvem,
Nos concede a tua graça, a tua luz, Senhor. Em ti a luz, Senhor. Ilumina o nosso coração. Senhor, nós nos dispomos para ti. Nos concede a tua graça e a tua misericórdia. Nos conduza nesse tempo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos meditar um pouquinho, né? No prólogo. O prólogo do Evangelho de João é do versículo 1 ao versículo 18. E nós não vamos ver todos esses versículos, porque é de uma grandeza muito grande, e uma hora que seria o máximo da nossa comunhão aqui, é insuficiente para a gente ver tudo isso. E no prólogo, nós temos aqui, o que é o prólogo? O prólogo é um hino. Um hino logo no início do Evangelho. E esse hino é um hino de louvor à palavra de Deus. Normalmente não se inicia um evangelho com um hino de louvor, não se inicia uma carta com um hino de louvor. E esse evangelho começa com um hino de louvor. Esse hino de louvor, ele também é parecido com o nosso, que ele também tem algumas estrofes. Então, tem pelo menos 4 estrofes. Eu vou ler para os irmãos podem acompanhar comigo nas suas Bíblias, mas eu vou ler numa tradução um pouquinho diferente, e eu gostaria de deixar claro para os irmãos que nós estamos estudando o livro de João com base no estudo do irmão F.F. Bruce, no livro de João, do irmão William, me ajuda aí, Rosane, William Renf, como é que é? Erickson, obrigado, Luiz. E também do irmão Raymond Brown. Hoje eu tenho estudado, tenho utilizado também outros livros para entrar no livro de João. Mas hoje basicamente nós vamos ver assim, um estudo mais para o irmão Raymond Brown, que a Rosane não tem. Esse livro é um livro precioso, são 2 volumes de livro. É um livro bem grosso, são mais ou menos umas 1.700 páginas. É um livro bem exaustivo. É um irmão católico, tá? Mas ele tem uma entrada no meio evangélico muito grande. E ele é um biblista muito respeitado entre os evangélicos. E ele é uma referência para nós evangélicos, esse livro, tá? Nos nossos livros de exegese, ele é muito citado. Então, eu estou me balizando por esses livros. Além disso, nós temos também dado referência do irmão Austin Sparks e do irmão Campbell Morgan, tá? Então, eu vou ler aqui esse hino, essas 4 estrofes, e eu vou dar também uma síntese de cada estrofe. A primeira estrofe, a síntese dela é a palavra com Deus, e é o do versículo 1 ao 2. É um hino cantado lá naquela comunidade joanina, tá? E ele foi inserido aí no Evangelho de João. No versículo 1 e 2, na primeira estrofe, no princípio era a palavra estava na presença de Deus, e a palavra era Deus. No princípio, ele estava presente com Deus. A segunda estrofe fala da palavra e a criação. Todas as coisas vieram a existir através dele, a parte dele nada veio a existir. Aquilo que vier a existir nele era a vida, e esta vida era a luz dos homens.
A luz brilha sobre as trevas, todavia as trevas não a venceram. Hoje nós vamos ver só essas duas primeiras estrofes, mas vamos continuar lendo. Há um parênteses aí dos versos 6 a 9, que diz respeito a testemunho de João Batista acerca da luz. A terceira estrofe, a palavra no mundo. Ele estava no mundo, versículo 10, o mundo foi feito por ele, todavia o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, todavia os seus não o aceitaram. Mas a todos os que o aceitaram, ele deu poder para se tornarem filhos de Deus. Há também um parênteses aí explicativo no versículo 13. E a quarta estrofe é a participação da comunidade na palavra. Versículo 14. E a palavra se fez carne e fez sua habitação entre nós, e temos visto a sua glória, glória de um Filho único vindo do Pai, cheio de amor constante. Há um parênteses também no versículo 15, acerca de um testemunho de João Batista sobre Jesus. Este é aquele quem eu disse, aquele que vem depois de mim, vai adiante de mim, pois existia antes de mim. E de sua plenitude todos nós tivemos participação, amor por amor. E depois há um parênteses explicativo no versículo 17 e 18, e termina aí no 18. Então, irmãos, o prólogo é um hino, tá? Com essas 4 estrofes, cujo esboço primeiro, versículo 1 e 2 é a palavra com Deus, versículo 3 a 5 é a palavra e a criação, versículo 10 a 12 é a palavra no mundo, e o versículo 14 a 16 é a participação da comunidade na palavra. O prólogo é uma descrição da história da salvação, tá? É uma descrição da história da salvação. No versículo 1, vamos abrir a nossa Bíblia no versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui mostra o versículo 1 e o versículo 2 também, mostra primariamente uma relação da palavra com Deus, tá? Mas são apenas 2 versículos. É uma descrição breve acerca dessa relação de Deus com a palavra. E essa relação de Deus com a palavra, ela ocorre antes da criação. É uma relação que ocorre lá na eternidade passada. É uma relação de Deus com a palavra, de Deus com Deus, né? Da palavra com Deus. E pelo fato dela ser uma descrição breve, sucinta, não há, o escritor diz que o Brown diz que não há a mais leve indicação de interesse em especulações metafísicas sobre as relações no seio de Deus, ou no que a teologia posterior chamaria de processões trinitárias. São palavras difíceis, mas a teologia, quando vai estudar a Trindade, ela usa essa terminologia. Essa terminologia significa as emanações de uma pessoa em relação a outra, e as suas relações. Então, são questões que a gente não vai entrar nela, mas eu tenho que citar porque nós estamos no estudo. Então, toda a cristologia, ela é muito baseada nesses primeiros versículos de João, como nós vamos ver.
E quando se fala em cristologia, fala-se também em trindade, no estudo da trindade. Então, nós começamos no início, era o verbo, de acordo com a nossa tradução. No início era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É interessante que João utiliza essa palavra, que no original grego é logos, de uma maneira assim, bem tranquila. E ao longo da sua descrição, ele não tem uma preocupação em explicar o que é logos. E para nós hoje é um pouquinho complicado entender e estudar o logos. Naquela época que João escreveu, essa palavrinha logos, ela estava em moda. Era uma das palavras que mais se falava. Ele morava numa cidade de Éfeso, e ali na cidade de Éfeso, teve um filósofo, Heráclito, que viveu ali há 600 anos antes de Cristo. E ele, com base em outros filósofos, tipo Platão e outros também, ele desenvolveu uma filosofia baseada no logos. O logos significa razão, significa lógica, é mesmo pensamento. Então o Heráclito, ele observou nas suas observações, nas suas contemplações, ele observou que o universo tinha uma lógica, o universo tinha uma ordem, havia uma unidade como se fosse um governo, como se tivesse uma mente atrás do universo. E essa mente atrás do universo ele chamou de razão. E ele também falava que essa lógica do universo, da natureza, também era a mesma lógica que estava dentro de nós. Então isso aí era muito discutido, era muito falado nas escolas de Éfeso. Heráclito era de Éfeso, ele viveu há 600 anos antes de Cristo. E João certamente conhecia muito bem essas expressões. E essa expressão era muito forte. E o Evangelho de João começa com logos. E é interessante observar que na história da igreja, muitos irmãos preciosos que nós consideramos como pai da igreja, como Justin Martin, depois eu vou lembrar o nome dele, mas é um pai da igreja. Ele chegou até a revelação da pessoa de Jesus através dessa palavrinha, logos, porque ele foi atraído pelo logos, porque ele ouvia falar do logos de Heráclito, da filosofia dos gregos, da escola dos gregos. Mas será que João escreveu o evangelho dele e iniciou cantando, e eles cantavam um hino dentro da comunidade, na igreja lá em Éfeso? Eles cantavam um hino que fazia uma referência a uma filosofia grega? Será que é? Não é, irmãos, não é. E às vezes nós temos algumas referências entre nós evangélicos, que o logos seria aquele logos dos gregos, de Platão, de Heráclito, e até mesmo de um grande filósofo judeu, que chamava Filo, que viveu na época de Cristo, e que nos seus estudos ele citava muitas e muitas vezes, mais de 1.200 vezes, a expressão logos. E até mesmo no quarto século, um personagem forte dos pais da igreja, que nós conhecemos como Santo Agostinho, que era um neoplatonista,
que tinha uma afinidade muito grande com essa filosofia grega, que conhecia muito bem essa filosofia grega, ele foi atraído por essa filosofia e depois encontrou nos evangelhos, e principalmente no evangelho de João, o mesmo Logos, que ele tanto estudou lá na filosofia grega. Mas de repente, ele descobriu que o Logos de João é um Logos diferente. Porque o Logos dos helenistas, ele não se fez carne. Ele não se fez carne, ele não se encarnou. Então, essa é a grande diferença, que o Logos de João é a palavra encarnada. Mas de onde que João tirou essa expressão que era tão comum entre os gregos? Esta expressão que ele tirou é uma expressão da palavra. É uma expressão que veio da Bíblia, lá do Gênesis, de Êxodo, de Levítico, dos profetas, de Salmos. É uma expressão que vai ao longo de toda a escritura da palavra de Deus, nós vemos essa questão do Logos, mais precisamente a palavra. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a palavra, sobre o Logos, não do ponto de vista dos gregos, nem de Heráclito, mas do ponto de vista da palavra de Deus. Nós vamos ver sobre a perspectiva da palavra de Deus. Então vamos iniciar então no versículo 1. No princípio era a palavra. Aqui no princípio, só lembrando os irmãos, o Evangelho de João foi escrito em grego. E no mesmo grego existia uma Bíblia que nós conhecemos como Septuaginta. A Septuaginta é a Bíblia dos judeus traduzida para o grego. E nesta Bíblia, o primeiro livro, Gênesis, começa com a mesma expressão em grego, que traduzida para o português é princípio. Então, o Evangelho de João começa no princípio. E na Bíblia dos irmãos, lá em Éfeso, eles estudavam também e liam no primeiro versículo de Gênesis, no princípio. Então, logo nessa palavrinha, nós já podemos estabelecer um paralelo entre o livro de João e o livro de Gênesis. Existe um paralelo. No princípio. Gênesis começa no princípio e João começa no princípio. No princípio de Gênesis é um princípio da criação. O princípio do Evangelho de João é um princípio anterior à criação. É um princípio anterior à criação. Ele é, como nós dissemos, da eternidade passada. E diz assim, no princípio era a palavra. Este princípio aqui, nós podemos traduzir como o começo, como tudo começou. Lá no Evangelho, no livro de Gênesis, é o começo da criação. A criação de Deus começa com essa palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. E no Evangelho de João, também há esse mesmo paralelo. Nós vamos ver que no Evangelho de João, fala-nos sobre a história da redenção. Mas essa história da redenção, existe uma nova dispensação, existe uma nova criação. Então, é um começo, onde se inicia o processo de criação, o processo de se fazer algo está em andamento, já começou. No princípio era a palavra. A palavra, quando se fala a palavra, logos,
Essa palavra é um meio de comunicação. A palavra é um meio de comunicação. Como é que palavra começa? Assim, organicamente falando, na nossa experiência humana. Como é que palavra começa? Antes de você falar, você pensa. E quando você pensa com palavras. Você pensa com palavras. A gente pode fazer um exercício só para constatar. Os irmãos podem fazer uma reflexão agora e observar como é que você pensa. Vou dar um contraste aqui. Quando nós estamos aprendendo uma língua diferente, nós somos ensinados a pensar naquela língua. Vamos supor, estou aprendendo inglês. Então, normalmente o professor sempre nos orienta, começa a pensar não em português, pensa em inglês. Pensa em inglês. Então, o que dá origem à expressão, ao falar, é o pensamento. O pensamento, você pensa através de palavras em português. Quando eu penso na minha netinha, eu penso assim, a minha netinha. Eu uso essa expressão dentro da minha cabeça. Ela se chama Olívia, ela é filha da Damares, casada com o André. Então, eu penso dessa maneira. E eu falo da mesma maneira. Então, o meu falar é fruto do meu pensamento. E isso é muito significativo. A palavra é incorporação daquilo que eu falo, daquilo que a minha mente pensa, daquilo que eu tenho vontade de fazer, das minhas emoções. A palavra é expressão do meu interior. Isso é muito significativo. Muito significativo. Eu não quero aqui trazer uma definição literal de Deus, porque não dá. Mas a gente pode imaginar algumas coisas, pode meditar em algumas coisas, e isso faz muito bem para nós. A palavra, no princípio era a palavra. Então a palavra, o que é a palavra? A palavra ela estava na mente de Deus, a vontade de Deus. E ela era uma expressão do que Deus pensava, uma expressão do que Deus falava, uma expressão do que Deus era. E é interessante que os apóstolos, o escritor de Hebreus, como a irmã hoje trouxe para nós, capítulo 1 de Hebreus, fala que ele é a expressão exata do seu ser. Paulo fala que ele é a imagem do Deus invisível. Vamos ler lá, vamos abrir nossas Bíblias, em Gênesis, capítulo 1. Tem uma coisa muito interessante aqui, que eu achei interessantíssimo. No versículo 2. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui no versículo 1, no princípio criou Deus, a palavra é Elohim. E aqui nessa palavra Elohim, há uma pluralidade. Essa expressão indica uma pluralidade de pessoas. Elohim é plural. E aqui no versículo 3, nós vemos uma expressão de Deus. Qual que é a expressão de Deus? Espírito de Deus.
pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus. No versículo 1 fala que no princípio criou Deus. No versículo 2, o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus nós não podemos ver. João 4:24 fala que Deus é Espírito. João fala que ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Nós não podemos ver Deus. Deus é Espírito. Mas, no versículo 3, Deus já expressa de uma outra maneira. Diz assim: disse Deus. Disse Deus. Ou seja, se ele disse, é uma palavra, já tem uma forma. Já tem uma forma. A palavra já tem uma forma. Quando eu falo, as pessoas ouvem a minha voz, pode achar bonita, pode achar feia, pode achar inteligente, pode achar um pouquinho difícil, pode achar um tom assim, um tom assado, mas tem uma forma que os meus ouvidos conseguem perceber o tom, o som. Então disse Deus. Quando fala no versículo 2, o Espírito de Deus, eu não consigo perceber. Mas quando fala, disse Deus, Deus já começou a manifestar. Ele já começou a se revelar. E nós vamos ver ao longo de toda a Bíblia que essa revelação de Deus, ela vai acontecendo. Ela vai acontecendo. Até chegar no livro de João, que fala que a palavra se manifestou. A palavra se tornou carne. Essa palavra já não é uma palavra só de som que se podia ouvir ou que se podia escrever. Essa palavra se tornou carne. Essa palavra se tornou real. Está na nossa história. Então, irmãos, essa é a primeira revelação, a palavra de Deus. Então, voltando lá, então, quando eu penso, eu uso palavra. E quando eu penso, ninguém sabe o que eu estou pensando. Mesmo eu pensando em português. Vocês podem saber o português. Mas eu estou pensando em português, mas vocês não sabem o que eu estou pensando. Mesmo eu pensando em português. Eu estou sendo complicado? Desculpe, irmãos. Mas... Mas quando eu falo, quando eu abro a minha boca para falar, ou seja, todo mundo sabe. A palavra, Jesus, ele é a expressão, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível. Aprove a Deus que nele residisse corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando eu penso, esse meu pensamento é quase que a totalidade da minha alma. O Senhor Jesus é a totalidade de Deus. Por isso ele é a imagem do Deus invisível. Por isso ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a palavra. Não é rico? Não é rico? Então, irmãos, é uma coisa simples. Mas eu fico pensando, quando Paulo escreve, ele é a imagem do Deus invisível. Lá no escritor de Hebreus, ele é a expressão exata do seu ser. Ele é o resplendor da sua glória. Onde que esses irmãos tiraram isso? Então, no princípio era a palavra. Então, irmãos, Cristo é a palavra de Deus. Ele reflete a mente de Deus, reflete a vontade de Deus. E essa palavra, no Evangelho de João, é uma pessoa.
é a pessoa de Deus. E diz que ele era. Aqui, a palavra de Deus, no princípio, era. Esse era tem o sentido de existir. A palavra já existia antes da criação. Antes do momento da criação, a palavra já existia. Antes de criar, antes de haver qualquer coisa, a palavra já existia. Ele já existia. Aqui não está explicitado, não está explicitado, não está, ao contrário, não está declarado a eternidade da palavra, mas está implícito. Ela é eterna, ela não foi criada, ela existia. Aqui nós não vamos especular muito sobre a geração da palavra, sobre a geração do verbo, sobre a geração do Filho de Deus. Vamos deixar para os teólogos falarem sobre isso. Irmão Gino, eu já ouvi com alguns compartilhados que ele especula alguma coisa sobre isso, muito rico. Mas nós não vamos especular sobre as origens da palavra, sobre as origens do Filho. Né? A palavra simplesmente diz, ele existia, ele era. Então o sentido daqui, ele existia. No princípio a palavra já existia. No princípio o nosso Senhor já existia. E então aqui fala uma questão de tempo. Segunda coisa, ainda no versículo 1, a palavra estava com Deus. A palavra estava com Deus. Aqui, isso mostra que uma outra tradução, que eu gosto muito, diz que a palavra estava presente em Deus e Deus estava presente na palavra. Comunhão. Aqui é comunhão e relacionamento. Comunhão. Estava com Deus, estava em Deus, estava na palavra. Comunhão. Comunhão entre eles. Comunhão. Aquela mesma comunhão que Deus espera que nós tenhamos uns com os outros. E que foi citada hoje. Que Deus habita dentro de nós. E nós habitamos dentro de Deus. Então a palavra está em Deus e Deus está na palavra. Mas existe uma relação também de pai e filho. E é interessante notar aqui que há uma distinção entre palavra e Deus. Né? A palavra é a palavra, Deus é Deus. Mas tem essa relação íntima, estreita, essa união, né? Essa comunhão. Ele permanece distinto em comunhão eterna com Deus. Então, aqui, sua existência pessoal é definida mais especificamente, né, no versículo 1. No versículo 1 ainda, parte C, e a palavra era Deus. Aqui, então, a primeira é uma questão de existir. A segunda é uma questão de relacionamento, de comunhão. E a terceira é o que ele chama de predicativo. Ou seja, ele é. Essa palavra é Deus. Né? Ela é Deus. Né? A mesa é de madeira. Né? A cadeira é de plástico. A palavra é Deus. A substância da palavra, ele é Deus. Ele é Deus. Aqui está falando que ele não é o Deus. É interessante que tem uma tradução que eu gostaria de ler com os irmãos. Uma tradução literal, diz assim: no princípio era o palavra. Quando ele fala o palavra, existe esse artigo lá no grego. No princípio era o palavra.
E o palavra estava junto de o Deus. E a palavra era Deus. Então a gente vê no versículo, na parte A do versículo, no princípio era o palavra, a gente vê o artigo. Na parte B do versículo, nós vemos 2 artigos. E o palavra estava junto de o Deus, estava junto do Pai, o Deus. Mas na terceira, no parte C, e a palavra era Deus, não tem artigo. Então, simplesmente para dizer que a palavra, substancialmente, é Deus. Mas ele não era o Deus. Se colocasse o artigo aí, e o palavra era o Deus, ia fazer confusão. Porque o Deus é o Pai. Se falasse assim, e a palavra era o Deus, então a palavra era o Pai. Mas aí distingue um do outro. A palavra é distinta de Deus. O Filho é distinto do Pai. Os irmãos entenderam? Aí, nesse primeiro versículo, essas distinções. Então, então esse verbo, era o mesmo verbo, tá? No princípio era a palavra, e a palavra estava, e a palavra era. Esses 3, era, estava e era. É o mesmo verbo no grego, em. É o mesmo verbo no grego, tá? Mas, e ela tem 3 conotações diferentes, né? De existência, o verbo existia, mas o verbo também ele é o eu sou. Jesus é o eu sou, ele sempre é o eu sou. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje, será o mesmo eternamente, né? Ele é o eu sou. Lá, ele já podia falar, eu sou. Né? Junto com os judeus, ele falava, eu sou. E hoje, ele fala, eu sou. Ele é o eu sou. Ele já era lá, já existia lá. Então, tem três conotações diferentes, de existência, de relação de pai com o filho, e de comunhão, e de predicação. Ele era Deus. Né? Nessas 3 proposições, nós subimos. De sua existência, ele existia, sua existência, para a sua personalidade distinta, ele não era o pai, e daí para a sua divindade substancial, ele é divino. Ele é divino. Né? Ele existia, ele é distinto do Pai, mas ele é divino. Ele é divino. Tá? Ele estava no princípio com Deus. A palavra no grego e no hebraico, ela significa, principalmente no hebraico, ela significa Deus em ação. Deus em ação. E nós podemos ver isso de uma maneira bem clara lá no Gênesis. Vamos abrir novamente Gênesis. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é Deus em ação. Quando Deus diz, algo acontece. Vamos ver um outro exemplo aqui também. No versículo 'Vamos pegar o mais claro. Versículo 6. E disse Deus, haja separação, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E o versículo 7
no final do versículo 7, e assim se fez. E assim se fez. Então nós vamos ver, Deus disse e assim se fez. Deus disse e assim se fez. Então é Deus em ação. Tá? Deus em ação. A palavra de Deus, ela também é palavra de poder. Tá? Poder na criação. É uma palavra através do qual, se nós vemos lá em Hebreus, diz que ele criou todas as coisas e sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vamos ler Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Versículo 3. Ele é o resplendor da glória. Olha só, irmãos. Ele é o resplendor da glória. O Pai é glorioso, né? E Jesus é o resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra de Deus, ela é poderosa. Em todo o Velho Testamento, nós vamos ver sobre isso. A palavra de Deus, ela é poderosa. Há um livro sapiencial dos judeus, chama-se Sabedoria, que não está na nossa Bíblia, mas que faz uma citação, isso já é da cultura religiosa dos judeus, que faz uma referência à palavra de Deus. Os irmãos, desculpa eu não ter anotado, eu sei dizer, mas eu devia ter anotado, mas não anotei. Mas nesse livro faz uma referência à ação da palavra de Deus na noite da Páscoa, quando houve aquela matança dos primogênitos dos filhos dos egípcios. E fala que aquele anjo que fez, o anjo da morte, que matou os primogênitos dos egípcios, é a palavra de Deus. A palavra de Deus como julgamento. Como julgamento. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus também nos julga. A palavra de Deus também é a palavra de sabedoria. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Provérbios 8, 27 a 30. Provérbios 8. Diz assim, irmãos, antes de entrar nisso, desculpa, vamos abrir aqui no versículo 2, diz assim, ele estava no princípio com Deus. Ele está fazendo uma referência à palavra, tá? Então, antes de nós lermos Provérbios 8, 27, então, aqui no versículo 2, nós vemos a divindade. O Filho, que é a palavra, que é Jesus, e o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Vamos abrir lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, para ficar mais claro para os irmãos, tá? 1:26, para ficar mais claro.
Mas isso é, ao longo de toda a Bíblia, é assim. Lá no versículo 1 é Elohim, a pluralidade de pessoas. E nós vemos, no versículo 2, o Espírito de Deus. E no versículo 3, nós vemos a palavra de Deus. E no versículo 26, olha só que rico. Também disse Deus, façamos. Façamos. Quem é que estava com o Pai? Aqui. Façamos. Versículo 2, lá de João. Ele estava no princípio com Deus. Ele estava no princípio com Deus. E Deus falou assim, façamos no homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra estava com Deus. A palavra é a expressão da pessoa de Deus. A palavra é o próprio Deus. A palavra é Deus, mas é distinto de Deus. E estava com Deus. Façamos. Quem é que estava com Deus? A própria palavra. Rico, né, irmãos? Então a palavra de Deus, ela é criadora. A palavra de Deus é reveladora. E a palavra de Deus é cheia de sabedoria. Vamos então agora lá em Provérbios, capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, a partir do versículo 27. Obrigado, Márcio. 27. Diz assim: quando ele preparava os céus, no capítulo 8 de Hebreus, ele está falando sobre sabedoria. Provérbios, desculpa. No capítulo 8 de Provérbios, ele está falando sobre sabedoria. E aqui no versículo 27, diz assim: quando ele preparava os céus, aí estava ele. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele, eu estava com Deus. Aqui é a sabedoria. Eu era o seu arquiteto. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era suas delícias. Dia após dia, eu era suas delícias. Folgando perante ele em todo o tempo. Dia após dia, eu era suas delícias. Nos faz reportar lá com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse, lá em João 17. Versículo 28, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É a sabedoria. A sabedoria também diz respeito à luz. Luz, iluminação. Irmãos, nosso Senhor Jesus, Ele é a palavra, Ele é poder, Ele é sabedoria. Ele é aquele que, através da sua palavra, Ele nos salva. Através da sua palavra, Ele transforma a nossa vida. Através da sua palavra, Ele ilumina as nossas trevas. Através da sua palavra, Ele dissipa toda pecaminosidade e incredulidade. Longe dessa luz, nós somos céticos, nós somos incrédulos. Quando nós nos aproximamos dessa luz, as trevas da incredulidade é dissipada. As trevas da pecaminosidade é dissipada. Esse é o nosso Senhor Jesus. Irmãos, ainda sobre a palavra, eu estou dizendo que toda a perspectiva de João não é o mundo hebreu, não é a cultura, não é o mundo grego, não é a cultura grega, é a palavra de Deus.
E quando nós lemos no Velho Testamento, uma expressão que eu gosto muito, aqui em Gênesis, capítulo 15, Gênesis, capítulo 15, é a primeira vez que há essa expressão. É uma expressão importantíssima para nós. Deixa eu ver. Irmãos, desculpa, não é... O versículo 1, desculpa. É uma expressão importantíssima que está ao longo de todo o Velho Testamento, principalmente nos profetas. Isaías tem muito. Nos livros de história tem muito. No livro de Salmos tem muito. Ao longo de todo o Velho Testamento tem. Se nós formos procurar essa expressão, nós vamos achar talvez milhares, talvez, não vou dizer milhares, mas o Watchmani fala que umas 1.500 nós vamos achar essa expressão. Veio a mim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Ela veio. O Senhor enviou a sua palavra. O seu Filho foi enviado. Veio a palavra. A palavra de Deus veio. Veio a palavra. Veio a palavra de Deus ao profeta. Veio a palavra de Deus a Abraão. A própria palavra de Deus. E essa palavra, ela vem com força. E o profeta, quando recebe essa palavra, o profeta, diante de grande tribulação, ele não esmorece. Ele é fortalecido por essa palavra e profere a palavra de Deus, que muitas vezes é uma palavra de julgamento, é uma palavra de censura, assim como foi aquela palavra de Natan para Davi, assim como era a palavra de Jeremias para aqueles reis pecaminosos, como era a palavra de Isaías para Ezequias, que estava com medo daquele rei dos caldeus que estava invadindo o Judá, ali em Isaías 35. Então era uma palavra que vinha com força e empoderava o profeta. Era uma palavra forte. E a palavra lá em Isaías, capítulo 55, diz que, vamos abrir, Isaías, capítulo 55. Deixa eu ver qual que é o versículo. Isaías... que fala assim, deixa eu ver. A palavra que sair da minha boca, essa prosperará, não voltará para mim vazia. Obrigado, Luiz, é porque eu tô com versículo por versículo aqui. Assim será a palavra que sair da minha boca, a palavra que foi enviada, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, prosperará naquilo que a designei. Assim foi o Filho de Deus, que foi enviado e voltou, levando cativo o cativeiro, levando o triunfo, levando a vitória. Está assentada à destra de Deus, cumpriu a vontade do Pai. Amém. Então, irmãos, como nós podemos ver, essa palavra está sob toda a sua, o pano de fundo de João, ao escrever o Evangelho de João, está no Velho Testamento. E ele faz um paralelo muito forte ao livro de Gênesis. Não somente Gênesis, mas Êxodo também. Então, irmãos, agora, nós vemos que a palavra de Deus,
A palavra de Deus é poder, a palavra de Deus é sabedoria, a palavra de Deus é revelação, né? E ela vem para julgar também. E ela vem para nos lavar, ela vem para nos salvar, né? Ela vem para nos curar, né? Então, a gente pode verificar isso ao longo de toda a Bíblia. Eu queria ver 5 versículos, não consegui, porque já são 9 horas. Eu só falei sobre o primeiro estrofe do hino, a palavra e Deus. Eu não sei se eu consigo aí em 10 minutos concluir, eu acredito que não. Não tem necessidade, porque é muito rico, sabe, irmãos? A parte do versículo 3 e ao 5, ele é rico demais, que vai falar sobre a criação. Vou só dar uma pincelada para os irmãos. É um paralelo com Gênesis. Aí eu vou só falar um pouquinho da história de Gênesis para os irmãos. Isso que eu vou falar, eu não vou aplicar hoje, vai servir de meditação para os irmãos. Mas é o que nós podemos extrair de João, capítulo 1, versículo 3 a 5. Então em poucas palavras, eu vou fazer uma síntese aqui de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 3, ele faz a criação da luz, ele cria a luz, haja luz, houve luz, ele faz separação entre as trevas e a luz, então luz, trevas, lembra que lá em João tem luz, tem trevas. Trevas e luz, ele faz separação, ele cria todas as coisas, ele faz separação entre luz e trevas, ele faz separação entre as águas de baixo e as águas de cima, ele faz aparecer uma porção seca, ele faz do solo surgir vida animal, vida que rasteja, ele faz no céu surgir vida que voa, ele faz surgir nos mares os peixes. Mas antes disso, estou saltando, irmãos, desculpa. Quando ele fez aparecer a porção seca, ele fez surgir a relva, a erva, as árvores. Depois do solo, ainda do solo, ele fez surgir os animais selváticos, os animais domésticos. Tem os luzeiros também. Os luzeiros, tem os luzeiros. Mas aí eu já estou na parte de luzeiros, parte de luz e trevas. Aí nessa terceira parte, quando ele fez o solo e fez a separação, com o objetivo de criar a vida. Ele começou da vida mais tenra, que é a erva, a relva, as árvores, os répteis, os peixes, as aves, e por último ele criou o homem, a vida mais elevada. A vida mais elevada. Aqui é a vida natural. É a vida natural. Mas lá no capítulo 2, no versículo 9, tem uma vida diferente. Tem uma vida diferente. E essa vida diferente estava numa árvore, que é a árvore da vida. E no capítulo 3, versículo 22, diz que se o homem comesse daquela árvore, ele viveria eternamente. Mas o homem pecou. E porque ele pecou, ele foi expulso do jardim. Mas não acabou, porque o Senhor veio e fez uma promessa para ele. A semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. A serpente é o diabo, Satanás, o homicida, o mentiroso,
que João fala. Então é dentro desse contexto que nós vamos ver João. Contexto de criou todas as coisas, luz e trevas, separação entre luz e trevas, criação da vida, vida natural, árvore da vida, vida eterna. E a semente da mulher, a descendente da mulher, esmagando a cabeça da serpente e trazendo de novo a esperança. Essa esperança que nós vamos falar na próxima vez. Essa esperança é a palavra. Amém? Amém, irmãos. Se alguém quiser ter alguma comunhão rapidinho, dá tempo ainda, Luiz Mário? Está na hora, né? Então, irmãos, próxima oportunidade, não sei se vai dar, mas é o versículo 3 ou versículo 5. Hoje nós vimos mais claramente sobre a palavra e Deus. Próxima, vamos fazer a palavra na criação, tá? Dentro desse contexto do paralelo de Gênesis com João, tá? Vamos ter uma oração. Senhor, nós te louvamos, te rendemos graças, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela exposição da tua palavra, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é a luz, o Senhor é aquele que se encarnou, que se identificou conosco, que está conosco, está na nossa história, não somente na nossa história, mas está conosco hoje através do teu Espírito. E, Senhor, um dia nós veremos a tua face, contemplaremos assim como o Senhor é. O Senhor é a expressão, o resplendor da glória de Deus. Nós o veremos, Senhor. Senhor, nós te louvamos e te rendemos graças por essa noite, Senhor. Nos leva para casa em paz, Senhor Jesus, e nos abençoa, Senhor Jesus, com os nossos familiares. Nós oramos em nome de Jesus.